Boa tarde, a paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana e eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? Que se encontra em Salmos, capítulo 34 e o versículo 6. Amém, meus irmãos? Salmos, capítulo 34 e o versículo 6. Quem tem a Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos. Mas antes de entrar na palavra, meus irmãos, a irmã Tatiana queria agradecer a Deus, amém, meus irmãos? Eu queria agradecer a Deus, meus irmãos, pelo meu divórcio. Porque para Deus nada é impossível, meus irmãos. Deus é fiel. Porque Deus ele é nosso advogado, Deus é o nosso juiz, meus irmãos. E a irmã Tatiana orou muito, meus irmãos, mas Deus ouviu a minha oração. E estou aqui, meus irmãos, com o meu divórcio em mão, meus irmãos. Porque Deus é fiel. Deus, ele me deu o meu divórcio, meus irmãos. Porque só anda dois juntos, meus irmãos. Quando os dois então, estão em concordância, meus irmãos. Quando os dois andam, né, em concordância. Né, meus irmãos? E eu estou feliz, meus irmãos, porque Deus me deu meu divórcio. Deus é fiel, meus irmãos. Deus assinou. Porque Deus, ele é nosso advogado. Deus é nosso juiz, meus irmãos. E a irmã Tatiana está feliz, meus irmãos, porque eu orei muito a Deus para isso. Deus é fiel, meus irmãos. Porque o que para mim, para você é impossível, meus irmãos, para Deus não é nada, meus irmãos. Porque Deus é o nosso juiz, Deus é o nosso advogado, meus irmãos. Deus ele é tudo para a gente, meus irmãos. E o que para mim, para você é impossível, meus irmãos, para Deus não é nada. Porque eu sou prova viva disso, meus irmãos. Que para Deus nada é impossível. Estou aqui, meus irmãos, com meu divórcio na mão, papel aqui em mão, meus irmãos. Que Deus assinou, meus irmãos. E Deus deu o divórcio da irmã Tatiana. Porque Deus é fiel, mesmo, meus irmãos. E né, a gente tem que agradecer a Deus, né, meus irmãos? Porque muitas das vezes Deus faz por nós, né? A gente pede, Deus faz, a gente não agradece. Eu estou aqui para agradecer a Deus, porque Deus é fiel. E estou aqui, meus irmãos, né? Com o meu divórcio em mãos, que Deus assinou. Deus é fiel, meus irmãos. Tem que agradecer a Deus por tudo. Deus é maravilhoso. E agora eu vou entrar na palavra, amém, meus irmãos? Que se encontra, né, como eu já falei, em Salmos 34 e o versículo 6. Amém, meus irmãos? Salmos, capítulo 34 e o versículo 6. E depois da palavra, vou deixar um louvor para meus irmãos também, que eu creio que Deus vai falar com vocês através do louvor e através da palavra. Amém, meus irmãos? Vamos lá que diz assim, meus irmãos. Clamou este pobre, o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Só até aqui, meus irmãos. E Deus está falando para mim, para você, meus irmãos, que quando eu e vocês somos humildes, meus irmãos, Deus ele escuta a nossa oração, meus irmãos. Quando eu e vocês somos humildes, meus irmãos, ele escuta o nosso clamor. E nessa tarde, meus irmãos, Deus ele está escutando o meu teu clamor, meus irmãos. Deus ele está tirando toda a angústia de mim e de você, meus irmãos. Porque Deus é fiel, meus irmãos. Nessa tarde, meus irmãos, Deus está tirando toda a angústia de mim e de você, meus irmãos. Porque Deus está trazendo alegria para mim e para a tua vida, meus irmãos. Porque chega de angústia, meus irmãos. Chega de tristeza. Nessa tarde, meus irmãos, Deus está trazendo alegria para mim e para a tua vida, meus irmãos. Porque Deus é fiel. Porque Deus ele é justo, meus irmãos. E nessa tarde, meus irmãos, toda angústia que está dentro de mim e de você, meus irmãos, Deus está tirando, meus irmãos. Porque Deus agora vai colocar alegria dentro de mim e dentro de você, meus irmãos. Porque chega de tristeza, chega de angústia, meus irmãos. Porque Deus ele ouviu o meu e teu clamor. Ele está tirando toda a tristeza, toda a angústia de mim e de você, meus irmãos. Porque agora Deus está trazendo alegria para mim e para a tua vida, meus irmãos. Porque Deus é fiel. E chega de angústia, meus irmãos. Porque agora é o tempo de mim e de você viver a alegria da parte de Deus, meus irmãos. Porque Deus está trazendo alegria para mim e para a tua vida. Porque chega de angústia, meus irmãos. Porque Deus ouviu a minha oração. Deus ouviu o meu teu clamor, meus irmãos. E nessa tarde Deus está trazendo alegria para mim e para a tua vida. Porque chega de angústia, meus irmãos. Chega de tristeza. E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana que deu a palavra. Agora vou deixar um louvor para os meus irmãos. Que eu creio que Deus vai falar com vocês também através do louvor. Amém, meus irmãos? Não olhe para a voz, meus irmãos. Medite na letra. Que eu creio que Deus vai falar com vocês. Amém? Medite na letra. Amém, meus irmãos? Filho, eu estou aqui. Vim contigo conversar. Teus gemidos eu ouvi. Ouça o que eu vou falar. O controle é meu, tudo está em minhas mãos. Filho, eu conheço bem como está seu coração. Eu vi o mar se enfurecer, eu vi o vento aumentar, mas sou eu quem permiti pra minha glória te mostrar. Das promessas eu jamais vou me esquecer. Filho, em meio a essa prova eu vou mostrar o meu poder. Deixa Deus fazer como Ele quer fazer. Deixa Ele mostrar
o quanto Ele ama eu e você, meus irmãos. Que você deixa Deus fazer, meus irmãos. Porque quando Deus faz, tudo é perfeito, meus irmãos. Porque muitas das vezes você quer fazer no lugar de Deus. Mas que você não queira fazer, meus irmãos. Que você deixe Deus fazer por mim e por você. Porque Deus só quer o melhor por mim, para mim e para você, meus irmãos. Deixa Deus fazer, meus irmãos. Porque como um pai só quer o melhor para um filho. E que você nessa tarde deixe Deus fazer, meus irmãos. Entregue tudo na mão dele, meus irmãos. Entregue tudo no altar dele. Deixa ele fazer por mim e por você. Porque Deus ele só quer o melhor para mim e para você, meus irmãos. Porque muitas das vezes você quer fazer do nosso jeito. E do nosso jeito não vai dar certo, meus irmãos. Do nosso jeito a gente quebra a cara. Mas quando Deus faz, meus irmãos, tudo é perfeito. Que você deixa ele fazer, meus irmãos. Porque ele só quer o melhor para mim e para você, meus irmãos. Deixa eu mostrar o quanto eu amo você. Aquieta o coração e não pares de adorar. Pois enquanto me adora, eu estou a trabalhar. E depois da prova, filho, eu vou te exaltar. Não há provação que dure para sempre, para sempre. Não há vento que eu não possa acalmar. E em todas as horas eu estou presente, oh glória. Do milagre você vai testemunhar. Deixa Deus fazer como Ele quer fazer. Deixa Deus mostrar o quanto Ele ama eu e você. Aquieta o coração e não pare de adorar. Porque enquanto eu e você adora, Ele está a trabalhar. E depois da prova, Ele vai nos exaltar. Oh, glória! Deixa Deus fazer, meus irmãos. Porque depois da prova, meus irmãos, Deus vai entregar a mim tua bênção, meus irmãos. Deixa Deus trabalhar por mim e por você, meus irmãos. Porque enquanto você adora, meus irmãos, Deus ele trabalha a mim na tua vida, meus irmãos. Que você nessa tarde só adore, meus irmãos. Só adore a Deus, só, né? Porque enquanto você adora, meus irmãos, Ele trabalha por mim e por você. Isso até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana entendeu da palavra. Sinto de Deus deixar se louvor para meus irmãos. E fiquem todos com Deus, a paz do Senhor, meus irmãos. Tenham uma ótima tarde. E um ótimo início de semana. Fiquem todos com Deus. Amém, meus irmãos?